Quem está entendendo, quem não está entendendo, sinalzinho para baixo, que aí eu entendo e volto o que tiver que voltar. Tudo bem? Nossa agenda de hoje, vamos abrir lá na data correspondente, dia 17 de junho. Hoje é nossa aula de história, então nosso dever de casa é de história. Número 1, tarefa de casa, na plataforma de história. É um pouco, tia. Número 1, tarefa de casa, na plataforma de história. Número 2, o 2 é um vídeo complementar da nossa aula. Ele vai auxiliar a gente algumas questões da nossa aula, né, que vão servir para a gente poder fazer o nosso dever de casa também. Então, vai ser muito interessante se vocês assistirem. Tá? Meu amor, eu tô falando de novo e tem aqui no quadro, ó. Número 1, tarefa de casa, na plataforma de história. E o número 2 é um vídeo complementar para a gente assistir para ajudar a nossa aula. Ela vai complementar a nossa aula, vai enriquecer ainda mais a nossa aulinha. Número 1, tarefa de casa, na plataforma de história. E o número 2 é um vídeo complementar, que está lá na plataforma também. E o 3 é ciente. Acabando. Onde você tá, Maria Helena? Que eu te ajudo. Eu dito para você. Em qual número? 1 ou 2? 1. Então, bota aí. Tarefa de casa. Olha o microfone, por favor. Obrigada. Plataforma de história. E o número 2 é um vídeo complementar, que também está na plataforma. E o 3 é ciente. Pronto, já acabei. Tá, meu amor. Agora que a gente já fez a nossa agenda, a gente vai abrir nosso livro lá na página 262. A página mesmo? Vou botar aqui, ó. Livro, página 262. 262. E lá na página 262, a gente vai colocar a data de hoje, por favor. Dia 17 de junho de 2020. Página 262, com data. Vamos lá? Todo mundo colocou a data, certo? Muito importante datar tudo que a gente faz, tá? A gente vai ter nossa aula hoje sobre o Brasil no século XIX. Antes da gente iniciar nossa aula, a gente pode fazer uma leitura de imagem. Leitura de imagem também é uma leitura que também vai precisar de uma interpretação, correto? Então, todo mundo abre o livro bem assim, ó.
aberto nas duas páginas, para que fique bem visível a página 262 e a 263. Vamos lá. Todo mundo abre o livro aí nas duas páginas, assim, bem aberto. Vocês estão vendo que tem umas imagens aí, mesmo em preto e branco, a gente consegue identificar muitas coisas na imagem, correto? Ela está muito rica, com bastante detalhe, beleza? Giovana, Oi. você pode ler para mim esse textinho aí amarelinho na página 263, lá em cima, por favor? Posso. Obrigada. A história do Brasil no século XX 19. foi marcada por inúmeras transformações, como a proclamação de Dom Pedro I em 1822. O Brasil tornou-se oficialmente independente de Portugal. Porém, a escravidão foi mantida no país, assim como a grande desigualdade social. Muito obrigada, Giovana. A gente ainda consegue, através desse texto e através das imagens, identificar nitidamente essa desigualdade social, correto? O que vocês estão notando nessa imagem aí? Alguém pode dizer para mim? O que tem? Maria Helena, o que você está vendo nessas imagens aí? Pessoas. E o Robson? Robson, o que você está vendo nessas imagens aqui? Robson? Tia, eu não sei explicar o que eu tô vendo. Mas o que você está vendo aí? O que você vê? Eu tô vendo um castelo e várias pessoas assim. Eu acho que eles são escravos. Ah, então você está vendo o que todos estão vendo. Que mais? Deixa eu ver, Maria Augusta. O que você está vendo aí na imagem, Maria Augusta? Tem algumas caminhonetes onde as pessoas estão Carroça. andando. Isso, Um cavalo puxando isso, são charretes. ao lado dessa construção Carroça. tem algumas cabanas e outras casas ao lado. Isso. Rian, o que você está vendo aí também na imagem, Rian? Escravos trabalhando. Escravos trabalhando, muito bem. Vocês conseguiram perceber que a imagem é bem rica, né? Tem bastante elementos. Tem moradias, tem a desigualdade social, porque tem pessoas escravizadas e tem os seus senhores, correto? Tem uma diferença muito grande entre essa casa enorme que está aí, eu não sei se é uma igreja, acredito eu que seja uma igreja, porque tem uma cruz lá em cima, e uma casinha bem pequenininha, bem pobrezinha do lado. É uma desigualdade social, igual falou no texto. E embaixo a gente tem algumas perguntas que a gente pode responder juntos, para poder auxiliar o nosso pensamento sobre esse conteúdo. Vamos lá. Letra A. Quais grupos sociais foram representados na imagem? Quem pode me dizer? Quem? Ricos e pobres. Ricos e pobres. E quem são as pessoas pobres? Escravos. Os escravos. Escravos. Vocês sabiam que a gente não deve falar que eles são escravos? O certo a gente falar é que são pessoas escravizadas. Porque ninguém se torna escravizado porque quer. Correto? Eles não vieram traficados. Eles chegaram aqui sem vontade. Então, eles são pessoas escravizadas. Vamos lembrar, tá bom? São pessoas escravizadas, são pessoas que são pobres. Tem pessoas ricas? Sim. Quem faz parte desse grupo de ricos? Português. Portugueses, quem mais? Europeus. Portugueses são europeus, isso aí. Quem? Dom Pedro I. O clero fazia parte do grupo de ricos ou de pobres?
O príncipe, as pessoas da igreja. Página 262. Da igreja. Então, o clero fazia parte de qual grupo? Dos ricos ou dos pobres? Ricos. Vocês acham que pessoas escravizadas iam para a igreja? Iam à missa? Sim, acho que sim. Não iam. Sabe por quê? Lá, da onde eles vieram, eles têm uma outra cultura. Inclusive, uma religião. Que religião também está dentro da cultura. Então, quando eles chegaram aqui, eles eram impostos a seguirem a religião dos senhores. Só que eles não poderiam frequentar missa assim, não. O clero fazia parte do grupo... Vamos desligar o microfone, por favor. O clero fazia parte do grupo dos ricos. Vocês acham que os ricos iam querer sentar do lado dos escravizados na igreja? Não. Não. Tinha uma diferença muito grande. Era estabelecida uma diferença social. Opa, microfone, por favor. Havia uma diferença social muito grande entre os senhores, entre o clero e entre os escravizados. Então, eles não tinham direito. Eles não tinham direito nem de praticar a própria fé deles. Cada um tem sua fé. Mas nesse período aí, eles eram obrigados a praticar a fé dos senhores de engenho. Sabiam? Na pergunta, ainda tem uma sequência, ó. De que maneira você identificou? De que maneira vocês conseguiram verificar que tem pessoas escravizadas, que tem pessoas ricas, que tem o clero? Através de quê, Breno? Os escravizados Através da imagem. Fala, Breno. através da imagem. Através Imagem. da imagem? A gente consegue visualizar através da roupa? Os escravos eram Através da roupa dá um grande indício pra gente. Porque, olhem bem, as pessoas escravizadas estão com roupas mais rasgadas, aparentemente mais velhinhas. Os ricos não. Os ricos estão vestidos da cabeça aos pés, com roupas que aparentemente são quentes. Para o lugar que eles estão, são quentes, correto? Quero ver quem vai me dizer aí uma coisa que tem na vestimenta completa dos ricos e que falta nos escravizados e pobres. Quem vai adivinhar? Sapato. Sapatos. Quem falou que foi sapato? Rian. Rian, parabéns, Rian. Os escravizados não estavam calçados. Pode reparar que nenhum escravo aí, olha o microfone, que nenhum escravo aí tem sapato. E os senhores têm, o clero tem. Pessoas que têm dinheiro estavam de sapatos. Rian, parabéns. Letra B. Descreva as atividades que algumas das pessoas representadas estão realizando. Vamos ver, Ágata. O que os pobres estão fazendo, Ágata? trabalhando. Trabalhando. E mais? Consegue me dizer mais alguma coisa? Dos pobres? Vocês estão vendo que tem um grupo pedindo esmolas? Bem no cantinho da folha, da 262? Bem no finalzinho da folha. Tem pessoas pedindo esmolas. Deixa eu ver. Gui Dias, o que as pessoas, os escravizados estão fazendo, Guia? Trabalhando pedindo esmolas. Trabalhando. Muito bem. Vocês estão vendo que uns estão carregando os senhores nesses, assim, nos ombros, numa caminha? Conseguem ver? Tem umas duas páginas. E o que, deixa eu ver, as pessoas com mais dinheiro estão fazendo? Aparentemente. Dando passeio. Dando passeio, conversando. São levadas pelos escravos dentro daquele bagulho. Oi, Helena?
Os ricos estão sendo levados dentro daquele bagulho pelas pessoas escravizadas. Isso, era uma forma de passeio. Os escravos levavam eles nos ombros, né, nessa caminha. Eu não lembro o nome agora, mas eu vou falar para vocês depois que eu vou pesquisar. Tá bom? Esqueci o nome desse forma de carregar. Vamos ver. Letra C. O que você sabe sobre a independência do Brasil? Alguém pode me dizer alguma curiosidade sobre a independência do Brasil? O Brasil foi liberto de Portugal. Foi liberto de Portugal, mas você acha que isso aconteceu de fato? O Brasil realmente foi independente? Mesmo. Entendi. Então a gente vai entender, vamos ligar o microfone, da microfonia. Obrigada. A gente vai entender mais um pouquinho sobre todo esse processo. Porque a independência do Brasil não aconteceu assim. Ai, gente, hoje eu vou deixar o Brasil independente. Não foi assim. Foi todo um processo que aconteceu. Não só aqui no Brasil. Ele deu início em outro lugar. E a gente vai entender como deu início. Fechado? Vamos lá para a página 264, 264, que está a corte portuguesa no Brasil. Vamos lá. Breno, você inicia a leitura para a tia Dani, por gentileza? Aí você lê e lê a legenda também, por favor. Então, é corte portuguesa no Brasil. Observe a imagem a seguir. No século XIX, a história do Brasil foi influenciada diretamente pelos fatos que ocorriam na Europa. Obrigada. Alguém sabe me dizer que fatos são esses que aconteciam na Europa? No século XIX? Alguém? Ninguém? A escravidão, tia? Quase isso. Também faz parte. Escravização também. Tinha disputas. Vamos entender quais são as disputas? Olha só, eu fiz uma plaquinha aqui pra gente pensar junto, ó. Estão vendo? Vou ler pra vocês e vou mostrar. Quem quiser copiar também para ajudar no dever de casa, super aceito, vai ser super legal. No século XIX, foi marcado por disputas entre a Inglaterra e a França. Qual página vocês estão? 264. No século XIX, tinham disputas entre a Inglaterra e a França. Todo mundo na Europa, correto? Portugal também faz parte da Europa, fechado? Por que eles estavam em disputas? Eles estavam em disputa porque eles queriam a hegemonia comercial. Hegemonia é a influência predominante de um grupo, de um povo. Eles brigavam para ter aquela forma predominante em toda a Europa. Por exemplo, a Inglaterra queria a forma dela para todo mundo e a França queria a forma dela comercial também para todo mundo. Era uma forma de manipular tudo o que acontecia comercialmente. Ok? Em todo o continente, o microfone, por favor, em todo o continente europeu. Então, imagine uma disputa de um continente inteiro. Era uma briga feia, correto? Escrevi aqui pra gente. Quem quiser copiar, pode copiar aí, ó. Século XIX, e fala um pouco da disputa que eles tinham. Não tira, não. Eu vou copiar aqui. Tudo bem, enquanto isso eu vou falando, tá? No século XIX tinha essa disputa pela hegemonia comercial, ou seja, Inglaterra queria que fosse da forma com que ela tratava e a França também queria que fosse da forma que ela tratava. Pode subir um pouco. Sim, você já foi um pouco mais para trás? E pra cima? Ok? Melhor, né? Eles queriam que fosse da forma deles. Então, dali havia disputa. Se eu quero azul e a Agatha quer o amarelo, e a gente não tem diálogo, a gente vai entrar numa disputa. Correto? É isso que aconteceu aqui. Era uma disputa bem grande em todo o continente europeu. Tá? Tem que deixar bem claro isso, que era pelo continente. Era por tudo aquilo lá. E Portugal, por ser do continente europeu, também estava nesse meio aí. Tia, você pode levantar um pouquinho?
Enquanto isso, eu vou falando com vocês. Por que... Alguém sabe me dizer aí quem era Napoleão Bonaparte? Tia, você pode subir mais um pouquinho a folha? Alguém sabe me dizer quem era o Napoleão? Ele era o líder de quê? De qual país? Da França. Muito bem, da França. E vocês sabiam que ele estava impondo aos ingleses um bloqueio continental? Alguém sabe me dizer o que é um bloqueio continental? O que foi esse evento? Era a proibição de quê? Tia, eu acabei. Ótimo. Alguém sabe me dizer que... O bloqueio continental, ele proibia os outros países de comercializar com a Inglaterra. E a gente não viu aqui que eles tinham uma disputa? França e Inglaterra? O Napoleão, por fazer parte da França, ele impôs um bloqueio para todos os países não comercializarem mais com a Inglaterra. Para poder enfraquecer a economia da Inglaterra. Entenderam? Napoleão, como líder francês, estava numa disputa com a Inglaterra. É aí, correto? A gente viu aqui, estava em disputa. Tia, você pode me mostrar a folha de novo, por favor? Para ele enfraquecer a Inglaterra, ele propôs um bloqueio continental para enfraquecer toda a economia da Inglaterra, a economia inglesa, de forma que ninguém mais ia comercializar com ele. Então, a Inglaterra, assim, sem comércio, o que ia acontecer com ela? Ia ficar fraca, né? De comércio, com questões financeiras. Tia, levanta mais um pouquinho a folha, por favor. E aonde que entra Portugal aí nesse meio? Alguém sabe me dizer? O que tem a ver Portugal com toda essa história? Portugal dependia de quem? Alguém sabe me dizer? Europa. Sim, de um país da Europa. Portugal era aliada da Inglaterra. Ela era dependente economicamente da Inglaterra. Então, imagina só, ela era dependente da Inglaterra, e aí Napoleão ele impôs um bloqueio continental para enfraquecer a Inglaterra. Como não podia quebrar esse bloqueio continental, Portugal não podia quebrar, porque ela era constantemente ameaçada de diversas formas, o que a coroa tomou a decisão? Bloqueio continental, jogo de empurra, disputa, ameaças. O que a corte portuguesa fez? Vamos ver quem acerta. O que a corte portuguesa fez? O que a corte portuguesa fez? Ela ficou no mesmo lugar? Ficou em Portugal? Um pouquinho pra cima. A corte portuguesa ficou em Portugal ou foi para outro lugar? Foi pra Inglaterra? Não. Brasil. Ah, foi para a colônia. Agora a gente descobriu por que a colônia veio para Portugal. Então, a família real, eles não foi simplesmente eu quis vir para o Brasil, vou passar meus dias naquele país. Não. Tinha todo um processo antes dessa decisão. Tinha as ameaças, a disputa, tinha esse bloqueio continental que Portugal não podia quebrar e enfraquecer junto com a Inglaterra. Por causa de quem mesmo? Quem impôs o bloqueio? Napoleão Bonaparte. Líder francês. Muito bem. Então, a gente vai seguir o conteúdo. Quem não conseguiu copiar, no fim da aula eu passo de novo, tá? A folhinha. Vamos lá? Breno, você continua de onde você parou, por favor, no ponto final? França e Inglaterra estavam em guerra.
E Portugal, que era aliado dos ingleses, corria o risco de ser invadido pelos franceses. Por isso, o governante português Dom João resolveu transferir a sede do governo de Portugal para o Brasil. Assim, Obrigada, Breno. Obrigada. Então, vocês conseguiram entender, né? Foi tudo que eu expliquei. Napoleão impôs o bloqueio continental para enfraquecer a Inglaterra. Só que Portugal era aliada da Inglaterra. Então, iria enfraquecer junto com a Inglaterra, porque ela não poderia quebrar esse bloqueio continental. Com as ameaças da Inglaterra e a disputa para enfraquecimento, Portugal veio direto para a colônia. Não foi uma decisão de um dia para a noite. Foi todo um acontecimento lá na Europa para a decisão final de virem para cá. Ok? Assim, em 1808, Dom João se mudou para o Rio de Janeiro, acompanhado de sua corte, que era formada por milhares de pessoas. Ele não veio sozinho, vieram outras pessoas. Mas quem foi que veio junto com eles? Tia, tem um monte de gente escrevendo pra gente no Quem chat. veio junto? Tá bom, obrigada. Quem veio junto com eles lá para a colônia? Foram os outros nobres? Os monarcas? Olha o áudio, por favor. Vieram os monarcas, os nobres, vieram junto com eles. Isso aí. Maria Helena, lê, por favor, esse quadrinho azul aí embaixo, por gentileza. Tá bom. Assim que o corte chegou, foi baixado um decreto determinando que os habitantes do Rio de Janeiro deveriam, quando solicitado, ceder suas casas para os que estavam chegando. E como quem estava chegando era gente importante, foram requisitadas as melhores casas da cidade, com tudo o que tinha dentro. Isso aí. Agora a gente pode fazer a leitura da página 265, que era o cotidiano no Rio de Janeiro. Como é que foi essa vivência aqui? Será que foi harmônica? Será que não foi? Será que aqui também tinha disputa? Como é que era? A gente vai descobrir agora. Agatha, você pode ler o primeiro parágrafo, por favor? A Agatha tá aí? Ela tá sim, porque ela tava falando no chat, tia. Ah, sim. Então, vamos lá. Theo tá aí? Gui Dias, lê para mim o primeiro parágrafo, por favor, Gui. Tá bom. Na época que a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro não tinha estrutura para abrigar tantas pessoas. Obrigada. Pode seguir, por favor? As ruas eram mal iluminadas e não recebiam serviço de limpeza. Além disso, não havia sistema de esgoto nem água encanada. Isso. Por isso, as pessoas não tinham que buscar água em fontes públicas ou poços. Exato. Obrigada, Gui. Não existe... Agora pensa. Um lugar cheio de pessoas, não tinha rede de esgoto, era um lugar limpo ou um lugar bem sujo? Imagina. Muito sujo. Completamente sujo. Imagina como a pessoa vai ao banheiro e não tem como se livrar do que fez no banheiro, porque não tem encanação correta.
Você acha que com isso era maior o número de doenças ou menor? Maior. Maior, tia. Maior. As pessoas tinham contato com tudo que tinha ali. Tia, mas pelo Não menos eles tinha- tinham água. Oi? Mas pelo menos eles tinham água. Tem, tá aí, ó. Nas fontes públicas ou poços. Só tinha água do poço Pelo menos isso. ou da fonte pública. Mas não tinha rede de esgoto. Para onde ia tudo? Para um lugar só. Vamos descobrir mais coisas aí, ó. Antes de a gente partir para o próximo, vou pedir para vocês marcarem todo esse segundo parágrafo aí. Desde as ruas até poços. Marquem aí com marca-texto. Quem não tiver, pode ser com lápis de cor clarinho ou sublinhar de lápis de escrever. Tia, Sim. Eu até quase. Um falando por vez, senão eu não entendo. Fala, Rian. página. 265. Aí vocês marquem aí todo o segundo parágrafo, desde as ruas até poços. Tá, tia. Vou seguindo, tá? Pra gente não demorar muito. O dia a dia Obrigada, moça. Aí. O dia a dia nas ruas da capital era marcado por intensas atividades comerciais, celebrações religiosas e pelo trabalho dos escravizados. Olhem aí o termo que a tia Dani falou, ó. Escravizados. Não é para usar a palavra escravos. Tá bom? Quem ia comercializar na rua, além de serem os comerciantes, eram também os escravos. Os donos, os senhores, né? Eles colocavam os escravos para trabalhar também nas ruas. Além de trabalharem em casa, nas fazendas, eles também iam para a rua comercializar para poder gerar mais dinheiro. Mas esse dinheiro vai para o escravizado ou vai para o senhor? Pro senhor. Senhor. O escravo não tinha direito a ter salário algum, a ter ganho algum. Correto? Olhem essa imagem aí embaixo. É uma rua direita. Rio de Janeiro, gravura de Rugendas, em 1835. Olha a quantidade de pessoas que tinham nas ruas. Tinham pessoas que estavam comprando, tinham pessoas comercializando, tinha comercializando, além de objetos, comercializavam o quê? Pessoas. Os escravizados. Era um mercado aberto para quem passasse lá e quisesse comprar. Olha só, pensem em tamanha... eu não sei nem que palavra usar, mas pensem em comercializar uma pessoa. Como era antigamente. Mas faz parte da história. Infelizmente, existiu. Correto? Número 3. Descreva o que as pessoas representadas na imagem estão fazendo. A gente falou. Comercializando pessoas, objetos, tem compradores, tem pessoas simplesmente passando, certo? Identifique pelo menos 3 grupos sociais na imagem. Que grupos sociais a gente tem aí? Olhem aí com atenção. Olhem os cavalos. Quem está em cima dos cavalos? Escravizados, monarcas e senhores. Isso, muito bem. E tinha também, ó, em cima dos cavalos lá atrás, tem oficiais militares. Olha o traje deles, o chapéu. A gente consegue notar bastante coisa na imagem, viu? Viu como é muito importante a gente fazer leitura de imagem? É essencial pra gente. Ok? Vamos lá. A abertura dos portos. Em 1808, Dom João abriu os portos brasileiros às nações amigas, ou seja, os parceiros comerciais de Portugal, estabelecendo o fim do pacto colonial. Ele abriu para que outras pessoas que são aliadas a ele poderem vir para cá. Pensem, o lugar já estava cheio, não tinha saneamento básico, não tinha condições de vida, ainda abriu para mais pessoas. Vão pensando nessa história que está formando.
Olha só onde a gente vai chegar, hein? Página 266. O trabalho escravo nas cidades. Grande parte da população que vivia nas cidades brasileiras no século XIX era composta de escravizados. Entre 1808 e 1831, cerca de 750 mil pessoas foram trazidas da África na condição de escravos. Eles foram trazidos ou eles foram obrigados? Obrigado. Foram obrigados a mim. Obrigados. Davi, lê para mim esse segundo parágrafo embaixo, por favor. Aqueles que trabalhavam nas ruas vendendo produtos ou carregando mercadorias eram conhecidos como escravos de ganho. Obrigada, Davi. Marquem esse parágrafo aí, por favor. Desde aqueles até ganho. Todo o segundo parágrafo. Já marquei. Ótimo, bem. Davi, continua o parágrafo de baixo, por favor. Havia também os escravos que conhecidos como escravos domésticos. Seus serviços eram variados, como fazer a limpeza, preparar os alimentos e cuidar das crianças. Obrigada, Davi. Marquem esse parágrafo aí também, por favor. Desde havia até crianças. Aí, a gente consegue ver do lado imagens, correto? Na primeira imagem, lá do ladinho da página, está assim a legenda. Esta imagem mostra alguns escravos de ganho vendendo produtos. Uma tarde na Praça do Paço. Litografia de Jean-Baptiste Debré, cerca de 1835. E na de baixo tem dos domésticos. Na imagem acima, alguns escravos domésticos foram representados na casa de seus senhores. Família de fazendeiros, gravura de rugendas, em 1825. Ok? E agora a gente vai fazer nossa tarefinha aí na página 267. Atividades número 1. Leiam os textos e escrevam um título adequado para cada um deles. Cada um vai botar o seu título. É pessoal, mas a gente pode pensar em algumas ideias aqui juntos. Várias cabeças juntas pensam melhor do que uma, que dá muita ideia, fica muito legal um trabalho coletivo, né? Então vamos ver. Letra A. Nas casas e nos sobrados eram os escravos quem tudo fazia. Cozinhavam, lavavam, engomavam, costuravam, varriam os assoalhos de tábua ou o chão de terra batida. Limpavam a prataria. Vocês vão criar um título para esse trecho aí, desse texto. Esse texto, ele vai falar mais sobre escravos domésticos ou os de ganho? Os escravos domésticos. Domésticos. Então, pensem aí no título para vocês. Rapidinho. Já fiz, tia. Ótimo. Enquanto eu vou lendo, pode ir fazendo que eu vou lendo de baixo, tá? Ainda bem... Oi? Fala, Agatha. Eu não estou entendendo o que é para fazer. O texto que eu tô lendo, você vai criar um título para ele. A gente já viu que é sobre os escravos domésticos. Agora você vai criar um título para ele, pessoal. Tá bom? Aí vou para a letra B. Ainda bem... Oi? Tá bom, obrigado. Nada, amor. B. Ainda bem cedinho, mal o dia despontava, eles iam às fontes e chafarizes buscar água e, por vezes, lavar as roupas de seus senhores, retornando para casa, carregando jarros e trouxas na cabeça. Eram escravos rurais, escravizados rurais ou urbanos? Diga aí. Rurais. São urbanos.
Olha só, pontes, chafarizes, eles iam a outros lugares, né, nos postos públicos, lavar as roupas e voltarem. Então, a gente tem que pensar, olha o microfone, a gente tem que pensar num título que é de acordo com o cotidiano, o dia a dia do escravizado urbano, coisas assim, tá bom? Cotidiano, dia a dia, ou sobre a função, ok? Vocês vão pensando aí no título. Eu já fiz. E o número 2 está assim. Analise a imagem e responda as questões. Letra A. Olha para a imagem para responder, tá, galerinha? Qual dos textos da questão anterior trata do assunto mostrado na imagem? Olha para a imagem e pensa nos textos. B, muito bem. Então, marque um X aí na letra B. Justamente isso. Estão vendo que eles estão enchendo uns tonéis, uns baús não, uns barris aí com água? Todo mundo consegue passar? Eles estão enchendo, estão com roupa na mão, ou seja, vão lavar a roupa. A gente tem que ter indício pela foto. Ô tia, até qual página vamos acabar? A gente vai acabar nessa, meu bem. Letra B. Hoje em dia, o trabalho representado na imagem é necessário no município onde você mora? A gente aqui utiliza esse tipo de serviço de uma pessoa ter que ir lá numa fonte pública e lavar a nossa roupa? Não. 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 Por quê? Mas lavar. Por quê? Porque nós temos a tecnologia. Tecnologia da máquina de lavar, que mais? O que nós temos que eles não tinham? Saneamento básico. Tecnologia. Saneamento básico, encanamento. Hoje em dia nós temos tudo isso. E não precisamos mais fazer isso. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, bem sincera. Momento sincero. A escravidão ainda existe? Em alguns lugares eu acho que sim, mas bem pouco. Muito bem, Robson. Em alguns lugares, sim. Tem lugares que as pessoas trabalham somente para comer. Não ganham nada. Tem lugares que os responsáveis colocam as crianças para vender coisas nas ruas, impõem, e eles também não ganham nada com isso. Porque lugar de criança é onde? Tia. Na escola, brincando. Na escola, dentro de casa. Então, só um instantinho, Giovana. Então, tem várias formas de escravidão que ainda estão presentes no dia de hoje. Se a gente olhar uma cidadezinha bem de interior, de algum lugar, a gente sempre acha. Certo? A gente tem que pensar nisso. Tem várias formas de escravidão que ainda estão presentes no dia de hoje. Triste, né? Muito triste. Vocês como crianças, que são o futuro do nosso país, que são o futuro do mundo, tem que começar a agir desde agora. Correto? Pensamento crítico. Lembra que eu sempre falo para vocês? Pensa, desconfia, investiga. Vocês são maravilhosos. Tô apostando todas as minhas fichas em vocês, hein? Acho que vocês, essas duas turmas aí, vão revolucionar o mundo, vão sacudir o mundo, hein? Tenho quase certeza. Tá rindo, Breno? Vai, hein? Tô apostando, hein? Fala, Giovana. Por que os escravos eram todos de cor escura e os ricos eram de cor clara? Os escravizados vieram da África. Na África, as pessoas têm a pele mais escura. Hoje em dia, não, porque hoje em dia a África está dividida em África do Sul e a África do Norte. No Sul, tem pessoas muito ricas. Vocês sabiam que a história da África é rica? Antes a gente só conta a África como escravização, certo? Na África tinham reis, rainhas maravilhosas, tinham príncipes. A história da África, crianças, é maravilhosa. Convido vocês a procurarem. Tem no YouTube, tem no Google. Chama a família de vocês, procurem umas histórias. Eu tenho histórias sobre a África.
Qualquer dia desses aí eu posso contar alguma para vocês que são maravilhosas. Tem histórias infantis, infanto-juvenis e tem histórias reais do povo. Existiam mesmo reis, rainhas. E os ricos, Giovana, respondendo essa pergunta, eram brancos porque eles são europeus. Na Europa, antes, tinha pessoas muito clarinhas, muito branquinhas. Entendeu? Um clima frio. Então as pessoas são bem pálidas, bem clarinhas. E como eles escravizaram os africanos achando que o tom de pele dizia alguma coisa, sendo que a gente sabe que não diz nada, não pode existir essa diferença de pessoas de pele escura, de pessoas de pele clara, a gente já sabe disso, né? Mas antigamente o pensamento era esse, infelizmente. Mas sempre vai existir diversos tipos de preconceito, de formas de requerer rebaixar o outro. Respondida a sua pergunta? Sim. Sim. Então, eu vou fazer o seguinte, vou começar a fazer a chamada e vou me despedindo de vocês. Quem me deu presença já pode ir indo. E a gente se encontra amanhã no mesmo canal, no mesmo horário. Diga. Ô, tia, tem uma coisa Aquela pra carroça que fazer. os escravos estavam segurando se chama liteira. Aqui, Como? tia, uma flor. Aquela carroça aqui, aquela carroça que os escravos estavam segurando se chama liteira. Liteira? Uhum. Ah, obrigada, Gustavo. Enriquecedor, muito bom, cara. Eu não sabia, eu tenho que pesquisar, você pesquisou. Maravilhoso, adorei. Isso aí, muito bem. Vou fazer uma chamada e vocês podem ir saindo, tá bom? Abre o microfone quem for dar presente e pode ir, tá? Vamos lá.